Pronto, tá ouvindo. Vou esperar aí. Quando entrar alguém, tu avisa. Tá. Tem ninguém ainda não. Valeu. Aguardar a galera aí. Daqui a pouco vamos ter uma Entrou live. um. Daqui a alguns, Ele. que alguns instantes vamos estar com Flávio Canto, galera. Bom dia. Bom Chamei dia. ele já. Oi? Chamei ele já aqui. Pronto, ele entrou. Tudo... E aí, tudo bem? Oi, mestre. Bom dia. Bom Tá me dia, bom escutando dia. bem? Tô escutando bem. E você me escuta Mestre, bem? primeiramente queria agradecer de coração. Para mim é uma honra enorme estar batendo esse papo aqui com o senhor. E muito obrigado por ter aceito o convite. O senhor é uma pessoa muito especial. O pessoal costuma me falar que eu sou um atleta superação. Mas o senhor, para mim, além de ser super, para mim o senhor é um exemplo que além do senhor ser sempre uma superação para mim, o senhor é um criador de superadores, digamos assim. Muito obrigado pela oportunidade, mestre. Pô, a honra é minha. Tudo bem com você? Tudo bem, mestre, graças a Deus, tudo tranquilo. Rezando aí para essa quarentena acabar, né? E, mestre, vamos começar fazendo algumas perguntas aqui. Que se o senhor quiser fazer alguma pergunta para mim, o senhor sinta-se à vontade, viu? Claro, vamos lá, manda ver. Valeu. Queria fazer algumas É, perguntas. O senhor é nascido na Inglaterra, veio para o Brasil com 2 anos, mas começou a treinar com 14 anos. Nesse intervalo, o senhor treinou algum outro esporte? no intervalo desde que eu comecei a lutar? Não, até 14 anos. Antes de 14 anos, o senhor praticava algum outro esporte? Eu sei que natação o senhor praticava, né? Eu fazia natação, eu comecei a nadar com uns 2 anos, eu tinha asma quando era garota, aí minha mãe me colocou na natação. Cheguei a competir um tempo e, bom, a minha família sempre foi muito ligada em esporte, então a gente estava sempre fazendo atividade física, tinha uma... Fala, Sandro Dias! A gente estava sempre tendo a Olimpíada da Família, todas as férias os nossos pais faziam, então tinha atividades variadas, a gente tinha corrida, tinha maratona, que era correr em volta da casa, tinha salto de distância, então eu sempre tive uma família que me incentivou muito, não só a mim, mas a todos os meus primos, né? Meu avô foi para uma Olimpíada, meu avô foi pelo tênis na Olimpíada de 92, acompanhando a delegação. Então, quando ele voltou, ele me deu o agasalho dele, da Olimpíada, do pódio olímpico. Tinha sido o mesmo agasalho que o Rogério Sampaio, judoca, tinha sido campeão. Então, a gente sempre teve incentivo de tudo que é lado. Caramba, que legal, mestre, que legal. Mestre, eu queria que o senhor falasse um pouco no caso do Ipom no Corona e do movimento, é, Vencendo juntos. isso, os Vencendo Juntos. Do Ipom no Corona e do Vencendo Juntos, que eu achei uma atitude espetacular que pouca gente, algumas pessoas que eu conheço, muita gente não conhece. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Claro, pô. Pão no Corona começou com o objetivo de arrecadar cestas básicas para as famílias do Reação. São 2.000 alunos, então a gente teve a missão de captar aí 6.000 cestas básicas, né? Uma por mês, durante 3 meses para cada família. E logo depois a gente mudou o nome da campanha de Pão no Corona para Vencendo Juntos, para ela ficar maior, com outras pessoas no comando também. Então vieram outros atletas, então a coisa cresceu, né? Começamos aí uma campanha com um tamanho bem maior, com Guga, Bernardinho, Gabriel Medina, Hortência, Daiane dos Santos, Minotauro, Lars Grael, quem mais? Talvez tenha faltado alguém. Mas essa galera toda apoiando e ajudando. E aí continuamos na missão aí. A gente está captando cestas básicas agora e a distribuição ela é muito maior. O Reação já foi tinha sido contemplado pelo Ipom no Corona e agora a gente está distribuindo pelo Brasil, em todas as regiões, com o apoio da Unesco, da REMS, né, Rede pelo Esporte Mudança Social, que é um guarda-chuva de ONGs esportivas, e o foco principal é a gente chegar em ONGs que tenham o esporte como ferramenta de transformação também. Então, é uma maneira da gente manter essas ONGs
que também acreditam na relevância do esporte vivas nesse período difícil. Ah, poxa, muito legal, mestre. Inclusive, aproveitar que estou conversando com o senhor, depois que passar esse coronavírus aí, essa quarentena, vamos ver se a gente agenda um seminário lá na Rocinha lá, que quando dá para o senhor, não dá para mim. Quando dá para mim, não dá para o senhor. Então, o negócio está bem desencontrado. E vamos ver se a gente consegue achar uma data para a gente poder fazer meu seminário lá. As portas estarão abertas. Você mostra a tua história de superação lá para a garotada, também vai ser muito bom. E é o que você falou, né? Ali é a fábrica de gigantes, no Reação, todo mundo aí se superando, quebrando estatísticas, né? Que o futuro é definido pela origem, a gente pode ser e deve sonhar grande sempre, e você é um grande exemplo disso. Então, quando acabar tudo isso, vamos lá e queremos te ouvir, sim. Valeu, mestre. Inclusive, falando em reação, queria mandar um abraço, super abraço, pro professor de jiu-jitsu de lá, o Bruno. Um professor Bruno de jiu-jitsu. Emília. Pô, o cara é muito legal, muito gente fina. Gosto muito dele, é como se fosse um irmão. E eu não conheço ele pessoalmente, tenho um carinho enorme por ele. Entendeu? Pessoa que tem um... E, Bruno, continua sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Mestre, eu achei muito legal a ideia do quarentreino. Queria que o senhor explicasse um pouco para a galera aí. Que ideia legal, mestre. Muito bom mesmo. Excelente. Então, quarentreino, a gente está nesse período de isolamento, né, de distanciamento, mas a gente não pode parar, né? Fala, Braguinha. Fala, Schmidt. Dois casca-grossa aqui acompanhando aqui, já Um abraço a toda a galera aí que parou aí para escutar, para nos escutar aí. Muito obrigado a todos que estão nos escutando aí. Esse Braguinha virou até apresentador agora, tá brilhando aí nas lives. Mas aí a gente precisou se mexer rápido, né? A nossa primeira reação foi fazer tudo que a gente fazia presencialmente online. E aí os quarentreinos foram uma dessas ideias. Tem várias atividades que a gente vai fazendo, né? Com programa de educação, de meditação, do alto rendimento, reação olímpico, para a garotada. Então, os quarentreinos acabaram sendo... Tá divertido. Eu faço 2 vezes por semana aqui. Todos os professores estão dando aula. E eu entrei no barco também. Então, segunda e quarta, 4 da tarde, eu faço esse quarentreino, né? Que é um treino para a garotada, mas é um treino que serve para qualquer um. Acabou sendo meu treino também. Eu acabo treinando junto com eles e tem sido bem duro. Fala, Leozão. E acabo levando também um pouco do espírito, né? De treinamento duro, de sofrer um pouquinho. Não tem lanche grátis, né? A gente sabe disso, que a gente precisa sofrer aí para se superar e chegar onde a gente quer. As vitórias só são consistentes quando a gente se esforçou para chegar nelas. Então, tem sido uma maneira de me manter perto deles e mantendo o espírito forte. Meu e deles também. Legal. Aproveitando o gancho aí que o senhor falou que as vitórias só são consistentes quando nós lutamos para chegar, primeiramente mandar um abraço aí mais uma vez aí, muito obrigado à galera que está assistindo aí, que parou um pouquinho para nos assistir, muito obrigado, beijo no coração de todos. Aquele que quiser fazer alguma pergunta aí, a gente puder responder, beleza. Mestre, aproveitando esse gancho que o senhor deixou aí, é importante, muito importante, achei muito legal os 3C, que no caso é o construir, conquistar e compartilhar. Achei muito legal. Cada dia eu aprendo mais um pouco com o senhor, entendeu? Eu queria que o senhor falasse um pouco dos 3C para a galera aí que está nos escutando aí, que não conhece. Bom, é a nossa jornada, né? O nome da nossa metodologia é O Caminho, em alusão ao do judô, né? Judô, caminho suave, do caminho. Então, um caminho completo, a gente acredita que precisa passar por esses 3 movimentos, né? A gente constrói, a gente conquista, a gente compartilha. Se a gente só constrói e conquista, fica faltando uma parte. E se a gente compartilha o que não conquistou, também não faz sentido, né? A gente vira influencer só, né? Sem usando o termo de forma mais pejorativa. Então, a gente tem uma dinâmica de aula e de programação, né, de metodologia, que a gente vai construindo um valor, né, cada semestre um valor,
Coragem, humildade, disciplina, honra, excelência, solidariedade, são os 6 valores que a gente trabalha. E a gente constrói, a gente conquista, depois a gente compartilha, né? A gente passa adiante. Que é um pouco o que acontece com o nosso caminho no judô, né? Ou no jiu-jitsu, ou na arte marcial em geral. Você é um atleta, você primeiro é um aluno, depois você vira um atleta, se você for para o alto rendimento, você vira faixa preta e você tem a missão de passar adiante o seu conhecimento, né? Manter vivo o que você aprendeu. Então, é um pouco da jornada completa de qualquer atividade e por isso a gente usa esses 3 Cs, né? Construir, conquistar e compartilhar para a gente criar o caminho completo. Essa é um pouco da nossa ideia lá. Muito legal, muito legal. Eu vou contar uma história rápida aqui que aconteceu comigo, para depois chegar na pergunta que eu quero fazer para o senhor. Comigo, eu comecei a prática esportiva com 25 anos, comecei a treinar o jiu-jitsu com 25 anos, porque eu enxerguei até 25 anos da minha vida. Para quem não sabe da minha história, eu enxerguei até 25 anos da minha vida e eu sou portador de glaucoma e comecei a perder a visão com 25 anos de idade. Foi onde eu comecei a praticar o jiu-jitsu por orientação de um psicólogo, que me orientou o jiu-jitsu ao judô. Eu morava em Fortaleza na época e optei pelo jiu-jitsu pela distância, que era da minha academia, da casa onde eu morava para a academia, que era menos de 100 metros, da onde eu morava para a academia que tinha jiu-jitsu. Então, por isso que eu optei pelo jiu-jitsu. Nos primeiros 6 meses para mim, foram terapia, mas depois passou a ser paixão. E eu comecei a treinar repetindo aqui mais uma vez, comecei a treinar o jiu-jitsu como terapia por eu ter perdido a visão. Então, para mim foi uma superação. E o projeto Reza a Lenda, agora vem a pergunta, que o Instituto Reação veio também de um obstáculo que apareceu na vida do senhor, no caso que o senhor não passou na classificatória. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, como foi a raiz do Instituto Reação. Ele começou logo depois de uma derrota minha, para mim importante, né? Eu tinha perdido a seletiva para a Olimpíada de Sydney em 2000, e aí eu fui para Sydney como reserva, fiquei 1 mês lá, e naturalmente refletindo bastante sobre a vida, né, em geral. Depois que você tem um tombo grande, o seu foi muito maior do que o meu, mas você se superou, né? Mas imagino que muita coisa na tua cabeça deva ter balançado, né? Naquela ocasião, balançou na minha. E quando eu voltei, eu resolvi dar aula de judô na Rocinha e ver o que acontecia, né? Num projeto social que estava começando com Pedro Gama Filho, responsável pelo judô lá onde eu competia, na Gama Filho. E rapidamente, bom, que nem como você falou, né? Me apaixonei também e nunca mais saí. Já são 20 anos de Rocinha e outros lugares também, né? O Reação está na Cidade de Deus, está em Tubiacanga, está no Pavãozinho, Cantagalo, com o Solar Meninos de Luz, está em Cuiabá, está em Rocha Miranda e tantos e mais lugares aqui, Jacarepaguá, bom, o que mais? Já até perdi as contas aqui, mas está hoje com 2.000 alunos e a ideia é a gente ir crescendo cada vez mais. Agora, você perdeu a visão, quanto tempo demorou para você perder completamente a visão, Jatobá? O que acontece, mestre? Eu comecei com 25 anos de idade e perdi totalmente com 30. Aí o que acontece? Quando eu digo comecei a perder, foi por quê? Porque eu enxergava normal, dirigia carro, moto, enfim, para mim só se imagina aí, a galera que está nos assistindo, vocês enxergam 25 anos da vida de vocês, dirige, faz tudo, e do nada vocês já sabem que vocês são portador de glaucoma e já sabem que você começa a enxergar tipo meio neblinado, assim, meio neblina, depois aquela neblina vai aumentando, depois você começa a enxergar vultos, depois você começa a enxergar só claro e escuro, e depois apaga legal a luz. Hoje minha visão eu posso estar, tipo assim, no sol do verão de 40 graus, eu olho pro sol assim e eu só vejo tudo escuro, entendeu? Mas eu não, tipo assim, eu não enxergo por esse lado.
Eu costumo dizer que a gente devemos olhar muito para o lado bom das coisas, para o lado positivo. Tudo tem um lado positivo, entendeu? Até nas suas derrotas você aprende. E no meu caso, depois que eu perdi minha visão, eu poderia muito bem dar uma de coitadinho, tadinho de mim, que eu enxergava, fiquei cego, mas não, entendeu? Voltei a estudar, fiz curso de massoterapia, hoje eu estudo inglês em Copacabana, comecei a prática do jiu-jitsu, 8 de maio de 2002, enfim, minha vida teve toda uma revolução positiva depois que eu perdi minha visão. Então, eu enxergo por esse lado, entendeu? E como é que foi passando de faixa aí? Como é que foi essas passagens de faixa para você? Mestre, a minha primeira faixa aconteceu até uma coisa meio engraçada. A minha primeira faixa, quando eu era faixa branca 4 graus, eu fui convidado a participar do Campeonato Norte-Nordeste. E chegando lá, eu fiz 2 lutas, meu adversário fez 2 lutas, e depois eu vou contar essa história que eu quero chegar numa pergunta para o senhor também. Nesse sentido, nesse mesmo enredo que eu vou contar a minha história aqui. Eu fiz 2 lutas, meu adversário fez 2 lutas, e a terceira luta já era final do Campeonato Norte-Nordeste, faixa branca. E o que eu cheguei lá para ir. E meu adversário estava na beirada, num lado do tatame, e meu professor na época era o João Luiz Andrezinho, do projeto Luta pela Vida Org, lá de Fortaleza. E ele estava me conduzindo ao outro lado do tatame para poder eu entrar pelo lado oposto para fazer a final do campeonato. E passando por trás do meu adversário, tanto eu escutei como o meu professor na época, o João Luiz o Andrezinho Nogueira, escutou o meu adversário conversando com o professor dele. Se liga nessa, mestre, se liga nessa. Meu adversário conversando com o professor dele, falando assim, mestre, essa nós já ganhamos. Porque eu não perdi para a galera que enxerga, eu não vou perder para esse cego nunca. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu deixo aquilo entrar no meu coração, no meu psicológico e na minha mente, eu era apenas mais um coitadinho me vitimizando. O que eu fiz? Eu usei aquela frase como força, foco e fé. Entrei no tatame e finalizei o adversário com 2 minutos e meio de luta. E fui campeão Norte-Nordeste. Então são mais ou menos essas histórias assim que eu conto nos meus seminários. Entendeu? São essas histórias de superação, de guerra, de batalha, de treinamento, que eu conto nos meus seminários, que meu seminário é 100% motivacional. Entendeu? E aí, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, o senhor também já passou por uma dessa, que o senhor chegou na competição uma vez e o senhor não era favorito. Entendeu? Tinha A, B, C favorito e o senhor não era favorito e o senhor chegou lá e ganhou. Entendeu? Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa competição. Vamos lá, só dar um abraço aí do Eduardo, campeão. Vi também, tem medalha paralímpica, Davi Moura, medalha mundial, estão aqui também acompanhando, valeu galera, e todo mundo que está aí. Mandar um abraço aí pro meu amigo, meu irmão do coração, Cláudio Pereira, aqui do Rio de Janeiro, meu compadre Márcio Freire, lá de Fortaleza. Beijo no coração de vocês. Na verdade, todo mundo que o dia faz uma trajetória aí para chegar a ser campeão de alguma coisa, entrou em várias competições quando não era favorito, né? Por mais que você seja o melhor do seu estado, ou depois o melhor do seu país, vai ter sempre uma competição que você vai chegar e você não vai ser favorito. Mas aí eu acho que você vai... Bom, tem até uma história legal da Rafaela, campeã olímpica, né? A Rafaela, a primeira vez que ela viajou comigo para fora, que eu viajei com ela foi pegar logo na primeira luta, ela ia pegar uma italiana, Quintavalle, que era campeã olímpica de judô. Era atual campeã olímpica. E eu fui falar com ela, eu perguntei, Rafa, eu preocupado com a chave que ela estava pegando, né? Putz, ela tem que saber que ela está enfrentando aí de cara, ela era novinha, né? Tá pegando logo de cara campeã olímpica. Eu pensei assim, pô, que azar, né? Caiu logo com a Quintavalle. Aí eu fui falar para ela isso. Falei, olha, só para você saber, a primeira luta você está enfrentando aí
uma campeã olímpica, né? Ela que ganhou a última Olimpíada italiana, só precisa entrar ligada, entrar aquecida e tal. Ela olhou para mim e falou assim, campeã olímpica? A Olimpíada já tem 2 anos, não é mais, já foi, já passou. Aí eu olhei para ela assim, tem razão. Vai lá. Ela foi e deu ipom na italiana. Então, acabou que a Caramba. Rafaela era novinha, né? Mas me deu uma lição ali de como a gente deve entrar numa luta. A gente tem que. Bom, todo mundo que entra na luta tem chance de ganhar. Então, não é porque o outro tem título de Olimpíada, de Mundial, do que for, que você não é capaz de vencer, né? Então, a Rafaela mostrou ali que a história de uma luta ela só começa a ser escrita quando a luta começa, né? Não para trás. Então, acho que é um pouco por aí. A gente tem que estar sempre usando, obviamente, respeitar os adversários, né? Mas lembrar que ninguém é tão bom quanto aparenta ser e ninguém é tão ruim quanto aparenta ser. É uma das máximas aí do Yamashita, que foi o maior campeão de judô da história. É que ele sempre falava isso. Quando eu vou lutar, eu me lembro que ninguém é tão bom quanto aparenta e ninguém é tão ruim quanto aparenta. Todo mundo tem... dá para vencer e todo mundo dá para perder. Então tem que entrar esperto com todo mundo, mas também com respeito até um determinado ponto, senão a gente começa a não acreditar que pode vencer. E acho que é por aí. Máximo respeito a todos e confiar em si sempre, né? Que, primeiro de tudo, confiar em você e fazer o teu. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu fico. Hoje eu parei, acordei cedo, aí parei para pensar. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta para ele. Como é, mestre? Ser comentarista de TV, um dos líderes do Reação, conciliar seminários, viagem, surf, como é se dividir em 10 sendo uma pessoa só, para o senhor? Cara, a gente não é porque tem uma vida só que a gente só precisa viver uma vida, né? A gente pode viver várias vidas numa só. Então eu gosto muito de viver e de fazer várias coisas. Então é mais por aí. Eu acho que dá tempo de fazer tudo. Eu estou sempre querendo aprender alguma coisa nova, sempre querendo usar o tempo que a gente tem aqui para estar me aprimorando, evoluindo. E eu acho que é por aí. Ontem de noite eu acabei um livro interessante que já me fez refletir. Hoje já estou começando, já estou em outro. E ao mesmo tempo já estou... Bom, a vida é dinâmica, né? A gente não pode parar, porque cada vez mais as coisas acontecem. A gente viu nessa pandemia agora tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo. O mundo vai voltar mais diferente, não tenho dúvida. A tecnologia vai ser mais importante do que era. E a gente tem que estar sempre acompanhando. Então, se puder, estar um pouco à frente para poder trazer coisas que daqui a pouco vão ser... bom, quem tem que acelerar. Então, para mim, é um pouco por aí. Eu tento fazer muita coisa porque eu tenho muita vontade de fazer, bom, de viver muita coisa. Verdade, muito Loreto, legal. Loreto faixa preta, casca grossa aqui. Aliás, ficou linda. Fiquei você treinando com a Bela lá, hein, Loreto? Tirou onda. Bota sempre ali, vamos botar uma judoquinha e levar ela para o Reação depois. Mas como jiu-jitsu, o jiu-jitsu ajudou o senhor no judô? Como? Como o jiu-jitsu ajudou o senhor no judô? E como o jiu-jitsu entrou na vida do senhor? Cara, eu cresci no Rio de Janeiro, numa época que o jiu-jitsu só acontecia no Rio de Janeiro, praticamente. Não tinha ainda os professores, principais lutadores. Até em São Paulo ainda não existia jiu-jitsu direito. Tinha um ou outro fora, mas todo mundo estava aqui praticamente. Então, a gente tinha acesso a todos os melhores, treinávamos juntos. Eu tive o Paulo Caruso, né, que logo no começo da minha trajetória passou a ser meu preparador físico, um super faixa preta, uma sumidade aí técnica. Me ajudou muito, o Geraldo, meu treinador, meu técnico, sempre foi apaixonado por Neuasa, o Sensei De Luca também adorava. Fui algumas vezes no Sensei Medi, que sempre me renderam muito conhecimento, muito aprendizado. Então, todo mundo que passou na minha história era muito ligado à luta de Neuasa, né, ao solo, ou jiu-jitsu. E, ao mesmo tempo, eu parei, eu competi 2 vezes só no jiu-jitsu, em 94, garoto. Depois eu parei de competir porque eu fiquei focando só
nos Jogos Olímpicos. Isso também fez com que eu não fosse uma ameaça para ninguém, então todo mundo treinava comigo. Então eu tive acesso a todos os melhores do judô, a todos os melhores do jiu-jitsu, diariamente. E isso me ajudava muito. Eu treinava junto com eles, eles treinavam junto comigo, e eu sempre tive mais facilidade na luta de solo, sempre achei mais fácil. Para mim tem uma mágica ali que, quando eu treino, eu não sei se a diferença, o que acontece, mas eu tenho uma visão diferente, assim. Para mim parece fácil, assim, muita coisa. Não sei, flui. Tem uma Aham. coisa com o Neoasa, para mim, com chão ou com jiu-jitsu, sei lá como a gente vai chamar, mas que é diferente. É como se eu tivesse uma leitura mais fácil, sabe? Ah, entendi. O... Inclusive, eu queria até conversar com o senhor, falando negócio de preparar. Como foi essa época de preparação, as preparações para as Olimpíadas, mestre? Reza a lenda que o senhor chegou a estafa. Quantas horas o senhor treinava por dia naquela época? Como era essa alimentação? Queria que o senhor falasse um pouco desse preparamento para quando o senhor ia para Olimpíadas. Perguntar pro Bernard aqui, ó, que acabou de entrar aí, ó, pedalista olímpico, ídolo do vôlei, grande Bernard. Um abraço, Renato. Fica com Deus, meu. Muito obrigado aí a todos por pararem para assistir a gente. Obrigado. Beijo no coração de todos aí. Eu, eu, eu tive, como eu entrei tarde no judô, no mês que eu faria 14 anos, então de 13 para 14, mas praticamente 14 anos, eu treinava mais que todo mundo para tentar recuperar o tempo perdido, né? Eu sabia que eu estava atrasado e eu precisava ir atrás. Então, tudo que eu pudesse fazer para dobrar o treino, eu fazia. E isso acabou virando um hábito. Então, eu fiquei muitos anos com essa característica de treino. Eu comecei o judô em 89, e em 2000, que foi até a seletiva da Olimpíada que eu perdi, eu entrei na seleção em 95, aí fiquei até 2000, 2000 eu perdi a seletiva final para Sydney, né? Mas no começo de 2000, eu tinha ido para o torneio de Paris, uma competição super importante do judô, lutei super mal, e voltei, eu estava de saco cheio de judô, meio que não querendo mais fazer, achando aquilo tudo um saco. E logo que eu cheguei, o bioquímico da seleção brasileira, a gente tinha um bioquímico na época, ele tinha feito uns exames conosco, ele me chamou para conversar junto com o Geraldo, né, meu técnico. E quando a Aham. gente chegou lá, ele explicou: olha, você estava preocupado com você nessa viagem, porque que bom que você voltou inteiro, não se machucou, porque você está a um passo de ter uma lesão, uma fratura por estresse, né? Você está no overtraining, todas as suas taxas aqui eu não sei exatamente eu vou falar besteira aqui, mas eu estava assim, ele falou, é como se eu estivesse doente hoje. Até o teu estado psicológico de não querer treinar tem a ver com esse overtraining, né? Você não produz cortisol no padrão adequado. Você precisa parar completamente durante pelo menos 45 dias, e aí a gente vai conversar e você vai voltando aos poucos. Isso foi no ano da seletiva de Sydney, de 2000. E aí eu parei, bom, tinha que tomar umas vitaminas lá, vitamina E, D, C, sei lá, umas vitaminas. E depois eu fui voltando a ter vontade de treinar, fui voltando e acabei, bom, depois eu voltei, mas ali eu entendi que treinar que nem eu treinava não era inteligente mais. Já tinha fortalecido o espírito, já estava bom. Agora eu teria que passar a treinar com organização. Eu tinha, né, obviamente, o Paulo Caruso fazia esse papel, mas eu enganava até o Paulo e o Geraldo também. Eu treinava mais do que eles pediam. Então, a Ah, partir daí, eu comecei a equilibrar um pouco melhor o treino e entendi pela primeira vez que não é o quanto você treina, mas é o como você treina, né? Então, não importa, tinha dias que eu treinava 7 horas. E era assim, era meu padrão. Aí, a partir dali, eu entendi que eu treinaria menos, com mais eficiência, né? Passei a ser mais eficiente e foi muito bom para mim. Eu voltei depois para a seleção e tive meus melhores resultados. caramba, cara. Pô, muito legal. Duas perguntas para descontrair um pouco. Medo de avião, já perdeu total? Já,
Já acostumei, eu acho. Já tive uma vez ou outra aqui uns medos, uma viagem para a China que a gente fez com o avião, entrou naquela queda livre, que parecia uma eternidade, mas deve ter sido muito rápido, mas ele entrou naquele vácuo, então dali a gente ficou um tempo assustado. Mas hoje em dia eu estou relativamente tranquilo. Eu viajo muito, eu viajava, né, antes disso aqui tudo, né? 2 a 3 vezes por semana. Faço muito evento fora do Rio, muita reunião, reportagem, por causa do enfim, coisas variadas. Então, pelo menos 2 vezes por semana eu estou viajando. Então, acabei ficando mais, mais tranquilo, assim, senão eu não consigo viver, né? Verdade, viu? Com certeza. O Superstição parou também? Parei. Quando eu era atleta tinha muita, né? Beijava o kimono, beijava a calça do kimono, beijava os dedos todos na hora do sinal da cruz. Era engraçado até, mas agora estou tranquilo. Agora acho que mudou, mas foi até uma coisa que o pessoal até brincava comigo, né? Que eu era um mandingueiro, mandinga, né? Que eles brincavam. Então fazia a mala direitinho, era tudo impecável. Agora estou tranquilo. Ah, sim. Tá, eu também, voltando aqui ao assunto, negócio do pouquinho de viagem, e voltando ao assunto que quando dava para o senhor, nunca dava para mim ir lá no Reação fazer o seminário. E quando dava para mim, não dava para o senhor. É, eu lembro uma vez em dezembro, não lembro o mês, que eu telefonei para o senhor, aí o senhor estava em Fortaleza, aí falou assim, pô, Luciano, estou em Fortaleza, vamos marcar para semana que vem. Aí eu falei assim, pô, para mim não dá, mestre, porque semana que vem eu que vou estar em Fortaleza. Então, esses desencontros aí, mas vai dar certo o seminário. Deixa eu falar uma coisa com o senhor, como é que o surf entrou na vida do senhor, mestre? Que o senhor tem uma paixão também pelo surf, né? Tem, surf para mim é o que eu mais gosto de fazer, mais do que lutar. E agora eu faço kitesurf também, então as duas atividades esportivas que eu mais curto, né, hoje em dia. Então, comecei antes do judô, na verdade, comecei antes da luta, comecei com uns 11 anos, 12 anos. Queria ser surfista quando era moleque. Demorou, mesmo quando eu fazia judô, eu continuava querendo ser surfista, mas o talento no surf era muito pequeno. E eu comecei a ter bons resultados na luta e acabei ficando na luta só. Mas até hoje eu estou sempre surfando, tenho um monte de prancha aqui em casa. Agora faço kite também e continuo tentando aprender. Ah, pô, maneiro, legal pra caramba, muito legal, muito legal. É, o, o lance da alimentação do atleta, é, principalmente, não só em período de competição, mas principalmente no dia a dia. É, se eu não me engano, se eu não me engano aqui, posso falar besteira, mas o senhor também trabalhou com um projeto na reação com a questão da alimentação dos atletas, não foi? Ou não? Não, Cristina, a gente tem sim, a gente tem nutricionistas, a gente tem. A Ana está lá conosco já há muito tempo e a ideia é trabalhar integralmente, né? Tanto a parte de fisioterapia, de saúde, nutrição. Então, o atleta precisa criar o hábito de comer bem, né? De se alimentar bem, porque isso faz diferença na hora, até na hora da luta, até porque a gente tem uma questão de peso importante, né? A arte marcial é dividida em categorias de peso e o ideal é que você chegue naquele peso que você representa com o mínimo de excesso possível para você ter a tal eficiência, né? Quanto menor a parte que a gente não precisa no corpo, melhor para a gente lutar, né? Então, se a gente tiver mais massa do que gordura, a gente tem que ter a quantidade mínima ali para a gente poder queimar, mas o ideal é que a gente tenha também eficiência nisso, né? Então, se alimentar bem, fazer boas dietas para competir, são super importantes. Por isso que a gente tem essa preocupação lá também. E quando eu era atleta, eu me alimentava bem, continuo me alimentando bem, assim, sempre tive esse hábito. Nada muito nenhum fanatismo, zero fanatismo, mas acabei sabe, não como fritura, não tomo refrigerante, não como fruta, me alimento bem, sempre me alimentei bem
E eu levo isso para hoje também, né? Eu continuo tendo o mesmo peso que eu tinha quando eu era atleta. Tenho alguns amigos de judô, da seleção ou de jiu-jitsu que, quando pararam, subiram 10 quilos, 12, 15 quilos. Como eu já me alimentava bem, já fazia atividade física, o que mudou foi a intensidade da atividade física e a quantidade, né? Mas eu continuo me alimentando parecido e treinando todo dia alguma coisa. Ah, legal. Eu sou fã, mestre, sabe de quê? Na questão voltando aqui para o lado do projeto social, da questão dos projetos sociais. Por quê? Porque tem muita gente, muita gente nesse Brasilzão de meu Deus aí, que às vezes quer treinar, tem muita vontade de treinar, mas não tem a condição financeira de treinar. No meu caso, eu sou testemunha viva disso. Entendeu? Os meus 3 primeiros meses lá em Fortaleza eu paguei academia, mas na época eu tenho 2 filhos e era casado, então pagava aluguel, água, luz, tinha 2 filhos para sustentar e ganhava pouco. E chegou um ponto que eu tive que. Eu migrei para um projeto lá em Fortaleza, chamado Projeto Luta pela Vida Org de Fortaleza. Se não fosse esse projeto, eu não teria condições financeiras nenhuma de continuar treinando, de continuar na batalha, entendeu? Eu acho que eu com certeza não teria. Eu teria que optar ou pela minha família ou pelo jiu-jitsu. E o Reação foi o primeiro projeto social que o senhor trabalhou, ou o senhor já trabalhou antes em outros projetos sociais também? Não, a reação foi. Bom, já tinha feito algumas ações pontuais sociais, né? Mas nada. O Reação foi o projeto da minha vida, sim, e da de outras pessoas também. Eu tinha 25 anos quando ele começou. Antes disso, eu participava de algumas ações pontuais em alguns outros projetos. Mas desde então passou a ser. Oi. Deu, travou. Ah, o, a internet do mestre travou. Oi, desculpa, não, é que o pessoal está me chamando lá para aquela missão. Ah, Eu tenho mestre, olha uma. só. Beleza. Eu queria agradecer o senhor e avisar a galera aí, só para encerrar, de todo o Brasil aí. Hoje eu faço seminários e palestras por todo o Brasil. Guerra de Ficou ruim o som, superação. já tô. Agora voltou, fala aí. Fala de Ah, novo agora. eu viajo fazendo palestras e seminários, contando como foi a minha vida no esporte. Hoje eu uso a minha história de superação para modificar a vida do Brasil. Para encerrar, eu queria só mostrar 2 coisas. Eu vendo a minha história personalizada também. O som ficou baixo aqui, Jatobá. Ah, oi. Agora, Tá agora me tá bom. melhorou? Agora ficou É. bom. Fala, Eu Jacaré. vendo, eu vendo as minhas camisas personalizadas, entendeu? Que é essa camisa aqui, que é Atleta Superação, vem minha logomarca, que é o boneco de kimono, faixa preta, óculos escuros e a bengala na mão. Essas camisas. As costas da camisa é Luciano Jatobá, Jiu-Jitsu, ou seja, não tem bandeira de equipe nenhuma, é uma camisa totalmente personalizada. Eu vendo ela no valor de R$ 35. Qualquer pessoa que quiser, é só pedir que eu faça a entrega pelo correio. E muito obrigado a todos aí. É só entrar em contato comigo aí pelo Instagram, pedir a galera para seguir Luciano.jatobá no Instagram, Luciano Jatobá Jiu-Jitsu no YouTube. E pedir o senhor, mestre, para colocar esse vídeo no IGTV, para me baixar, para jogar no meu Instagram. Eu não consigo baixar, não, só você, porque eu entrei no teu, entendeu? Você que tem que baixar Ah, e depois manda para mim, de beleza repente. então. Eu não sei como é que é, mas eu sei que eu não tenho. Como não fui eu que Ah, puxei não, a não, live, não. você que puxou, acho que Eu você que achava tem que que eu que tinha mandar. entrado eu achava que eu que tinha entrado no do senhor. Mas o senhor que entrou no meu Instagram. Foi, Na foi, minha... foi, foi. Beleza então. Mestre, muito obrigado. Beijo no teu coração. Abraço a todos. Beijo no coração da galera aí que parou para assistir. Muito obrigado, mestre. Fica com Deus aí. E em breve estaremos juntos lá num ótimo seminário lá na Rocinha, no Reação. Combinado, Sensei. Fica bem aí. Força aí para todo mundo aí por aí. Valeu, mestre. Os. Os...